Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um OOP Nuggets, esse de número 8. 5 mais 3, 8. Falaremos nesse nugget sobre navegabilidade. Por quê? Por que navegabilidade? Porque navegar é preciso. Navegar entre classes. Vamos falar então sobre navegabilidade ao nosso OOP Nugget. Bem-vindos, simbora, vamos lá, demorou! Pessoas, nós já conversamos sobre relacionamento entre classes na orientação a objeto, na programação orientada a objetos, por várias vezes nos OOP Nuggets passados. Herança e associação, ou agregação, ou composição entre classes. Muito bem. Quando a gente fala de navegabilidade, a gente está falando de associação entre classes, ou agregação ou composição. Navegabilidade diz respeito a qual classe enxerga qual classe, ou melhor, qual classe tem acesso aos métodos e atributos de sua classe associada. Pode ser um acesso unidirecional, ou pode ser um acesso bidirecional, onde há uma acessibilidade de ambos os lados à classe oposta ao relacionamento associativo. Por exemplo, pessoa, endereço. Duas entidades, duas classes. A classe pessoa pode ter uma referência para a classe endereço. Eu pergunto para a classe pessoa: pessoa, qual é o seu endereço? Como ela tem vamos chamar assim, um ponteiro, uma associação. Associação ela tem uma relação de navegabilidade com o endereço, unidirecional. Ela sabe chegar até a classe, até o objeto endereço e me trazer os dados do logradouro, dessa pessoa, desse indivíduo. Agora, se eu perguntar para o endereço, quem mora aí nesse logradouro? Como a navegabilidade é unidirecional de pessoa para endereço, endereço não sabe me responder. Ele não tem navegabilidade em memória RAM até o objeto pessoa, para me trazer o nome, o RG, o CPF, enfim, os dados da pessoa ou das pessoas que moram nesse endereço. Por isso que navegabilidade é importantíssimo em relacionamentos entre classes associativos. Ok? Então, cabe à parte de análise e posteriormente à parte de design de um sistema de informação orientada a objetos, estipular não somente se haverá relacionamento associativo entre as classes, ou herança, mas vamos aqui permanecer em relacionamentos associativos, ou por agregação, ou por composição, mas também definir a navegabilidade. Quem enxerga quem nessa associação entre objetos modelada em UML e representada também em código-fonte na linguagem de programação orientada a objetos que estivermos usando. Java, C#, Smalltalk, C++, todas elas, ok? Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui em UML de como funciona essa exposição de navegabilidade entre classes na UML e nós vamos também ver um pequeno pedacinho de código para entender como é que isso é codificado numa linguagem orientada a objetos. No caso aqui a gente vai usar o Java, que é uma linguagem já amplamente utilizada no mercado, na academia, e eu acho que ele é bem representativo aqui para o nosso nugget. Vamos lá. Estamos aqui visualizando a tela do Asta. Vamos criar um diagrama de classe novinho em folha e vamos representar aqui duas entidades.
uma entidade chamada pessoa e uma entidade chamada endereço, ou endereco. Vamos dar um zoom aqui. Opa, dá um zoom para facilitar a visualização. Muito bem. E eu vou estabelecer aqui um relacionamento associativo entre pessoa e endereço. Ou entre endereço e pessoa. Aqui no desenho é irrelevante. O que falta definir ou refinar no desenho desse diagrama de classes UML? Justamente a navegabilidade. Quem irá enxergar quem na prática, na memória RAM dos nossos dispositivos, nas nossas aplicações, mobile, desktop, smartphone, tablet, PC, por aí vai. Pois bem, eu quero que pessoa tenha acesso aos dados de endereço. É quase que uma premissa, né? A pessoa, ela precisa de um endereço para qualquer sistema de informação que a gente vai definir. Então, eu defino que pessoa, a classe pessoa, terá atributos além de nome, RG, salário, data de nascimento, salário não, esqueçam que eu falei, CPF. Ela vai ter também um atributo chamado endereço, e é o que nós vamos definir aqui. Endereço. Pode ter qualquer nome esse atributo, mas aqui eu resolvi seguir o mesmo nome da classe que tipa, que dá a tipagem de dados dele. Endereco. Portanto, essa navegabilidade aqui, ela é, vamos aqui pegar e definir a navegação, ela é unidirecional. Através da classe pessoa, através do atributo endereco, nós chegamos até a classe endereço, onde aqui constará rua, numeral, bairro, cidade, unidade federativa, CEP, todos os dados do endereço. E se nós quiséssemos, se eu perguntasse a um endereço, quem mora, quem é a pessoa que mora em você, no seu endereço? Ele tem uma setinha apontando aqui para a pessoa? Não tem, portanto ele não tem essa navegabilidade prevista. Mas pode ser bastante útil eu perguntar ao endereço quem reside em você. Então a gente vai preparar aqui uma navegabilidade no design, na parte de desenho, o UML, definir como navegável. Ah, pois bem, se agora eu tenho uma setinha apontando para cá, isso indica que o meu endereço, vamos definir aqui a cardinalidade dele. Opa, cadê um endereço para uma pessoa? Eu vou pedir para esse endereço quem é a pessoa que mora em você. Então, nós vamos definir um atributo dentro da classe endereço. Por padrão, a gente define ele aqui em cima, em cima da reta de associação, o nome desse atributo, do tipo pessoa. Pronto, pessoal. Agora nós temos aqui duas classes, pessoa e endereço, se relacionando por associação numa cardinalidade. Isso vem lá do banco de dados, né? Ou a gente fala mais multiplicidade na UML, 1 para 1, e especificando que endereço tem um atributo pessoa, então ele consegue chegar até a pessoa que reside nele. E se eu perguntar para a pessoa, o objeto pessoa, qual é seu endereço? Pessoa sabe chegar até o objeto endereço, na memória RAM também dos nossos dispositivos, e extrair de lá os dados necessários para que o sistema funcione e gere um output de saída, numa impressora, numa tela, por aí vai. Muito bem, vamos ver em código como é que ficaria isso. Vou alternar aqui para a ferramenta de codificação, eu tenho aqui uma instância do Eclipse, e eu vou criar aqui duas classes, já deixei ele meio preparadinho, uma classe chamada pessoa, ela começa vazia, e vamos criar também aqui uma classe chamada endereco, usando a sintaxe, a semântica aqui, OOP, da linguagem Java, pessoal. Não vou entrar no mérito aqui no Nugget, isso vai
faz parte do curso. No Nugget não, tá? Mas nós vamos representar em código. O que forma uma pessoa? Quais atributos ela teria? Ela teria o atributo nome, não está lá na UML, no nosso desenho, mas eu vou contemplar aqui. Nome, vou botar como int um RG e um CPF. E o que mais a pessoa tem? Se nós olharmos lá o nosso desenho UML, a pessoa também tem um atributo chamado endereco. De que tipo? Endereco, classe endereco. Então, no código, a gente vai dizer, olha, eu preciso de um ponteiro para a classe endereco e eu vou chamar esse ponteiro de endereco, com nome em minúsculas. Isso é só uma convenção de codificação, tá? Isso não tem relação direta com o ML ou com a linguagem Java aqui em questão. Já na classe endereco, o que é que compõe um endereço? Nós temos como endereço uma rua, um numeral, nós temos um CEP, vou deixar como inteiro também, nós temos um bairro, nós temos uma cidade e nós temos, deixar tudo como string aqui, uma unidade federativa. Mas o nosso desenho, voltemos ao desenho UML, ele não diz que endereço também tem que ter um atributo pessoa? Sim. De que tipo? Classe pessoa? Pois bem, então a gente vem aqui na classe endereço, que é a que nós estamos codificando, e vamos adicionar um atributo extra do tipo pessoa. Nome desse atributo poderia ser bolinha, poderia ser aux, qualquer nome, quadradinho, mas nós vamos chamar de pessoa em minúsculas, só por convenção. Muito bem, pessoal, temos aqui agora um código Java orientado a objetos, onde nós temos uma navegabilidade da classe pessoa até a classe endereço. E endereço, eu posso perguntar para endereço, qual é a pessoa que reside em você? Essa é a grande sacada da navegabilidade no nosso exemplo UML recém-criado e no nosso código UML em linguagem Java, nós temos a expressão de uma navegabilidade bidirecional. Tanto uma classe chega à classe B, quanto a classe B consegue enxergar e chegar à classe A. Pessoa, endereço, endereço consegue localizar pessoa também. Era isso, pessoal. Vamos ficar com o nosso Nugget hoje por aqui. Foi só para dar um teaser de como funciona esse assunto importantíssimo, que entre relações de classes, isso funciona também para a agregação, também funciona para a composição, existe o critério e a preocupação da navegabilidade. Então, além de definirmos multiplicidade ou cardinalidade entre classes, nós também temos que pensar na navegabilidade entre elas. E está aqui um exemplo bem prático, bem lúdico, bem simples, mas eu acho que conseguiu expressar a ideia nesse nosso Nugget de número 8. Pessoal, pela atenção de vocês, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!